Pastor, como é que foi a experiência, o chamado assim que Deus te deu? Você vai ser pastor. Cara, a minha história, assim, eu falo, lógico, guardadas as devidas proporções, minha história é muito parecida com a história de Paulo, né? É tanto que eu me identifico muito com ele, porque eu era religioso, eu nasci num lar católico, eu fui seminarista em Cruzeiro do Sul, eu fui interno no Seminário dos Padres 1 ano, aquele seminário ali depois do 7º Beck, ali em Cruzeiro do Sul. Sim, onde é? Então, meus pais, minha família toda tradicionalmente Católica mais mesmo. católica praticante, não era aquele católico nominal, católico praticante, de ir para missa todo domingo e tal. E aí, ali eu aprendi as bases do cristianismo, da fé, de crer que Deus existia, de crer que a Bíblia era a palavra de Deus. Porém, eu não conhecia a Bíblia. A gente ia, ia para missa, ia para missa e vinha, era aquela coisa. E aí, quando eu vim para Rio Branco, quando eu estava no curso do bombeiro, o testemunho do diretor do meu curso de sargento, na época, eu fui para o culto obrigado, porque a gente era aluno, e aluno só tem 2 direitos, um de ficar calado e outro de não reclamar do direito que tem. Então a gente foi obrigado a ir para o culto no Teatrão. E aí lá nesse ou vai culto, ou vai, né? E nesse culto teve um testemunho de um diretor do nosso curso, que me impactou muito. E ali eu tive uma experiência, minha primeira experiência com Deus foi ali, de conversão, né? E aí comecei a ir para os cultos lá no Bosque. 1 ano depois, o pastor Roberto Casas me desafiou a ministrar no Passo de Fé, lá no Bosque. E aí, quando foi... Eu fui para o encontro com Deus, na igreja do pastor Nilson Guzmão, que hoje é meu discipulador, né? Meu amigo de infância aí. Pois é. E aí, no encontro, foi minha primeira experiência, assim, que passou um filme na minha cabeça de tudo que eu tinha vivido na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude. Eu sempre tive envolvido em movimentos de liderança, né? Por exemplo, na Igreja Católica, eu fui líder de grupo de jovens, né? Tinha aquela coisa dos grupos de jovens, tal. Na faculdade, eu sempre era escolhido para representar a turma. Só que isso sempre, para mim, nunca tinha se encaixado e feito sentido. No encontro, eu tive uma experiência com Deus assim, onde passou um filme. Tipo, Deus dizendo assim, olha, eu te preparei. Te formei, né? Eu te formei. Né? E eu vi, assim, numa praia, como se fosse uma multidão numa praia que eu não conseguia ver o final. Só que, assim, eu tinha 2 anos de conversão. Então, aquilo tudo para mim era muito novo. Quando eu voltei do encontro, eu conversei com o Nilson e tal, e foi o primeiro que falou assim, cara, ora, Deus vai confirmando, mas isso é um sinal de que Deus está te chamando para o ministério. Deus quer te usar, né? Deus quer te entregar muitas vidas e tal. Mas aquilo para mim não fazia muito sentido para um novo convertido, né? Mas tá tudo bem, continuei orando. Quando foi 1 ano depois, o pastor Agostinho me fez o desafio para eu ir para o seminário, cursar teologia, né? E aí, nesse processo do desafio, até chegar o dia de eu ir para o seminário, aí eu tive muitas experiências, assim. Teve uma vez que eu estava no culto, veio um missionário da Venezuela, primeira vez que ele estava no Acre, e eu ia pregar, e ele ia dar um testemunho, a gente estava no altar, e aí o pastor Agostinho pediu para orar em duplas, e estava eu e ele do lado, então nos juntamos ali, e todas as palavras que eu tinha recebido até ali, sobre o meu chamado e tudo, ele repetiu tudo, ele nunca tinha me visto. Então são algumas experiências que a gente não tem como explicar, né? Não. E ali para mim foi um divisor de água, assim, de eu entender, e eu estava no meu melhor momento, eu tinha acabado de ser promovido a sargento, meu filho, que hoje tem 20 anos, tinha acabado de nascer, eu tinha acabado de comprar minha primeira casa, eu estava no meu melhor momento, assim, profissional, tava familiar, estável, tinha terminado minha faculdade de História, sim, estava no meu melhor momento, tipo aquele... Que a Bíblia diz, né, do louco, que diz, olha, agora produziu muito, agora eu vou construir celeiro, vou armazenar, vou deitar, né? E vou ficar tranquilo. E aí foi a hora que Deus disse, vamos. E chegou foi um desafio, hora, né? Porque eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro, não conhecia nada, o que eu ouvia falar do Rio de Janeiro naquela época era do Fernandinho Beiramar, né, que era aquela coisa das facções que naquela época era só lá, né? Sim. Tiroteio, aquela coisa toda, e foi um desafio. E ali foi onde nasceu o meu chamado pro ministério, né?